Tá. Mas, para ilustrar, circular de oferta seria... Qual seria uma circular de oferta? Isso. Fazendo em termos bem leigos, seria uma carta, né, um documento que a empresa franqueadora mostra para o franqueado o seu segredo do negócio. Exato. A sua qualidade do produto. Exato. As suas, vamos assim, seus atos comerciais que teve o sucesso. Exato. E apresenta para o franqueado um contrato de sigilo, né? Sim. Esses são regramentos pontuais, né, que deve existir na carta. Eu, há muito tempo atrás, eu li sobre a questão de franquia e dizia que o principal elemento de uma franquia é o know-how, ou seja, é como a empresa age de forma... como fazer. Exato. Como fazer. Tá. É uma abordagem técnica. Né? Eu digo para aquele pequeno que quer botar uma franquia de máquina, os pequenos médios, não os grandes. Vocês dão essa orientação, principalmente quando vem que know-how, quando vem essa abordagem subjetiva da empresa. Essa orientação, porque o leigo não sabe. Vocês dão essa abordagem, vocês dão orientação nesse sentido? Sim, nós trabalhamos sempre nesse sentido de bem orientar o franqueado. Claro, porque ele deve ter desde o início a consciência, né, de quais vão ser as suas funções, quais vão ser os seus deveres, né, o que realmente está incluído nessa franquia, né, qual o conhecimento que ele vai ter que deter, enfim, como isso vai ter que ser aplicado no dia a dia, desde a implantação até a operacionalização, até a gestão da sua franquia, certo? Da sua unidade. Isso é muito importante deixar aqui dito, porque essa é uma das questões básicas, né? Já que ele vai estar recebendo um conhecimento, esse conhecimento deve ser obrigatoriamente aplicado, né? Ele vai ter que seguir os padrões da empresa, muito embora haja possibilidade de algumas flexibilidades com cada franqueado, ou seja, um contrato nem sempre ele é igual para todos, né? Vão existir ali alguns pontos de diferença que vão variar conforme a região em que se encontra o franqueado, conforme o preço de custo daquela região, né? Conforme o plano de negócios que for estabelecido para aquela região do franqueado, certo? Então, essa é uma questão importante. Daí, de nós orientarmos sempre a fazer um estudo complexo, né? A buscar informação, a buscar orientação, a realizar essa análise de rentabilidade, né, para que não se entre num negócio sem saber o que está comprando, certo? Porque muitas vezes o franqueado, ele investe o dinheiro da sua vida ali, né? Ele está colocando aquelas economias que ele juntou há muito tempo, ele está saindo de um emprego para investir no negócio próprio, certo? E ele tem que ter orientação e tem que saber no que ele está investindo e se isso é realmente um negócio seguro, né? Se é realmente um negócio para o seu perfil, principalmente, porque muitas vezes a pessoa acha que tem perfil, mas na verdade não tem, né? Porque ela acha a marca bonita, porque ela conhece a marca já de muito tempo, ou porque ela tem interesse naquela marca, mas ela não conhece a fundo o negócio, né? Então ela tem que conhecer a fundo esse negócio, né? E por isso que são realizadas várias reuniões. Nós temos uma equipe técnica multidisciplinar, né, para orientar o franqueado ou o franqueador nesse sentido, né, de como operacionalizar a sua empresa ou a sua unidade, né? Desde o início tem que haver essa orientação e nós tratamos dessa questão também. Sim, porque o X da questão, justamente para aquele que nos assiste, é assim, ó, ninguém deve entrar numa furada. Exato. Tá? E aí é o papel do advogado. Né? E o advogado já está preparado para esse tipo de contenda, já está preparado para pelo menos assim mostrar, né, de forma segura a aplicação do seu dinheiro. E aí vai uma pergunta que eu sempre absorvo dentro do contexto social, né? Lajeado hoje comporta que tipo de franquia poderia hoje o comerciante médio, eu não digo grande comerciante que ele já tem uma ponta de interesse, já está avançado, digamos assim, já está estruturado, e até vai ser matéria do próximo programa que eu vou fazer com a senhora, quais as empresas de Lajeados poderiam aderir, mas eu estou agora nesse primeiro que quer entrar no negócio, né? O que Lajeado hoje a nível de franquia poderia oferecer para Lajeado em nível de taxa populacional? O que seria hoje interessante para Lajeado em termos desse negócio? Eu sei que é uma pergunta que envolve não uma abordagem jurídica, mas envolve uma abordagem essencialmente social. Mas já que a senhora trabalha nesse contexto, eu queria ver o que a senhora pode ilustrar, assim, o que hoje Lajeado poderia ser absorvido numa franquia e uma orientação segura para que todos os lajadenses pudessem usufruir alguma coisa nesse sentido. Bom, a princípio, como eu lhe falei, isso tudo depende de um estudo complexo, né, para se saber quais os tipos de atividades que comportam
um determinado número de habitantes, né, para saber se aquilo vai ter uma resposta como se espera, correto? Mas Lajeado, ela tem um perfil bastante voltado para saúde, para alimentação, especialmente, né, e para beleza, para o ramo de beleza. Então, esses ramos, inclusive o ramo de alimentação e o ramo de beleza, são ramos que têm crescido exponencialmente nessa questão das franquias, não só aqui, mas no Brasil, né? Então, especialmente o ramo de alimentação é um ramo que vem crescendo, enfim, muito, um ramo que tem evoluído muito, né? E nós temos já casos na região de várias franquias nesse segmento, né? Então, o segmento de alimentação, o segmento de beleza, o segmento de fitness, também temos algumas franquias entrando nesse segmento, porque, afinal de contas, as pessoas, elas procuram cuidar da saúde, procurar cuidar do corpo, né? E é um segmento novo também, né? Que nós já temos trabalhado. Agora, me fez curiosidade sobre a questão do ramo da beleza. Beleza, eu entendo que seja muito mais voltada para o lado feminino, ou não? Incrivelmente, não só para o lado feminino, porque hoje em dia, cada vez mais, os homens procuram se cuidar, enfim, procuram ter uma aparência boa, enfim, uma estética bacana, e isso tem crescido também, né, o ramo de spas e outras questões, né, voltadas para a beleza. A senhora disse que, então, que seria, pela experiência que tu me dizes, que seria alimentação, beleza e ramo do fitness, ou ramo de manutenção do corpo sadio. Exato. Né? Bom, mas isso são janelas que se abrem. Ou seja, em Lajeado, que a senhora disse, entenda-se que se abrindo uma franquia dessa, existe uma possibilidade de um sucesso. Posso entender assim? Uma possibilidade, mas não uma garantia. Não, né? Longe de garantia. Sim. Eu digo uma perspectiva segura em razão da sua experiência. Claro, Sim. a senhora... No mundo dos negócios, hoje em dia, a gente pode botar uma franquia. Eu já vi franquias aí, grandes franquias lá em Porto Alegre, que eu não vou citar o nome, tá? Mas que se nós ver ali em frente à brigada, aquela franquia envolve milhões, né? do ramo de alimentação. Uma americana, não vou dizer o nome. Sim. Agora, tiveram mais 2, 3 franquias na Avenida Ipiranga e outra subindo a Cristiano Fischer, lá em cima em Porto Alegre, que as duas quebraram. Pois é. Né? E são franquias que uma ganha milhões ao mês e as outras quebraram. Quer dizer, a franquia não é negócio seguro, né? Não é seguro. E depende muito da estratégia do franqueador. Por que eu lhe digo isso? Porque muitos franqueadores, eles têm intenção, ou qual o objetivo maior deles é a expansão da marca. Então, eles não têm uma análise muito acurada do perfil do franqueador, do franqueado, aliás, desculpa. Então, eles costumam agir da seguinte maneira: eles abrem várias franquias ou permitem a abertura de várias unidades, mas sabendo que várias delas já vão quebrar, né? Então, dentro de uma cidade, né, isso, nós temos um caso aqui em Lajeado também, abrem várias unidades numa mesma cidade, numa mesma região, né, sabendo que, em função do perfil do franqueado, vários vão quebrar, certo? Então, eles já têm isso estruturado e já têm isto previsto num plano de negócios, né? Por isso, da importância do plano, porque a partir dali é que se vai ter uma análise ou uma perspectiva de como vai funcionar, né? E o franqueado não sabe disso, ele não sabe, porque isso vai depender dessa programação que a franqueadora tem, né? Então, muitas franqueadoras pré-estabelecem no contrato que tem que ser abertas determinadas unidades num curto espaço de tempo, né? E eles vão abrir, vai ser aberta várias unidades, mas várias vão fechar, porque elas não têm estrutura, né? Ou não têm o perfil do franqueado certo para aquele negócio, né? Mas a pergunta que eles fazem isso para nível de laboratório empresarial? Não só, porque eles querem expandir a marca, principalmente. Ah, entendi. Pela expansão, né? Mas isso tudo faz parte de um estudo, né? Então depende do perfil de cada empresa. E daí a necessidade de se buscar sempre uma franqueadora muito correta, com um estudo sério, né? E buscar orientação de um profissional sempre, porque o profissional vai poder dizer qual a chance de sucesso naquele negócio. Não vai dar garantias, jamais, mas vai poder dizer qual a chance de sucesso, quais os pontos que estão meio obscuros, ou enfim, o que de repente é possível tentar negociar com a franqueadora, né? Então, todas essas questões entram na nossa análise, né? Mas, mesmo que... eu vejo como a questão da franquia, assim, apenas um negócio a mais, com um apoio a mais, se tu souber usar bem o franqueador.
Né? Me corrija se eu estou errado. Nem sempre as grandes franquias são sinônimo de garantia do negócio. Eu nem sei se foi no começo do programa, mas eu estou retomando isso aí. Tu concordas com essa minha posição? Nem sempre a grande franquia é uma garantia de que tu vai ter um sucesso imediato. Concordo plenamente, concordo. Porque, como eu comentei antes, vai muito da análise do franqueado, né? Do perfil do franqueado. A pessoa pode achar a marca linda, o negócio maravilhoso, conhecer aquela marca há muito tempo, mas se ele não tiver perfil, se ele não gostar do negócio e não souber que ele vai ter que trabalhar na frente da unidade, ou seja, ele vai ter que estar à frente da unidade, vai ter que trabalhar, vai ter que sujar as mãos, vai ter que colocar o seu suor naquela unidade também, vai perder noites de sono, vai ter tanto trabalho como qualquer outro empresário, certo? Ele está adquirindo uma unidade própria, ele vai ser empresário, vai ser o responsável por aquela unidade, como se o empresário próprio fosse, e na verdade é, certo? Mas ele vai ser um parceiro da franqueadora. Então ele vai ter que investir o seu tempo, o seu dinheiro, vai ter que realmente colocar todos os esforços para que aquele negócio dê certo. Depende muito do empenho do franqueado que a franquia dê certo. Eu concordo com a senhora. Eu, há muito tempo atrás, li numa revista sobre como se pegar uma franquia e ver se a franquia funciona. E eu vi uma matéria de um doutrinador que diz assim, mais ou menos, de que a pessoa que quer botar um negócio de franquia, ela tem que conviver pelo menos 2 meses dentro da empresa, franqueada ou franqueadora, para conviver. Né? Existe isso? Pode acontecer isso? Existem franqueadores que fazem, inclusive, esse test drive, né? Ou seja, o franqueado que tem interesse, que é aprovado, que chega naquela fase final da aprovação, ele vai passar 1 semana, 2 semanas, numa unidade piloto, né, da franqueadora, para realmente saber como é que é o dia a dia, saber quais vai ser as funções, saber qual vai ser a rotina, né, da sua unidade. Por isso que é importante, e tem algumas franqueadoras que oferecem, né, essa possibilidade. Nem todas, mas algumas oferecem. Essa rotina, digamos, esse oferecimento drive, o test drive, né, não existindo no contrato, eu posso exigir isso? Não. Ou é uma cláusula fechada? Exigir, na verdade, não. Né? Exigir esse test drive. Na verdade, o que é exigível é o treinamento, né? O treinamento que vai ser feito a princípio na unidade do franqueado, ou seja, não é na franqueadora. Essa possibilidade de se fazer um treinamento na franqueadora é uma opção, né, que a franqueadora coloca à disposição. É uma opção, mas não é uma obrigação contratual. Não é uma obrigação, não. A menos que isso fique disposto ou que, enfim, a franqueadora aceite, né? Mas o que é exigível é esse treinamento inicial na unidade do franqueado. Certo? Esse é fundamental, porque seria, é a partir dali que ele vai conhecer realmente as suas funções. Seria uma garantia subjetiva daquele que vai ver como funciona. Vou ver como é que funciona a coisa. Seria assim? Exato, exato. Bom, pessoal, vocês viram como é interessante a natureza desse programa e tão interessante é a nossa convidada e que mais assuntos vão vir no nosso próximo programa. Até mais.